Olá, pessoal. Meu nome é Matheus. É, eu estou no 12º período, né, de medicina da Universidade de Itaúna e eu vou começar a falar com vocês aqui sobre biomarcadores, né, na prevenção precoce da insuficiência renal. É uma revisão de literatura para a gente ver aí o que está sendo desenvolvido, né, a importância. E no início aqui da apresentação, eu vou dar só um toquinho, né, sobre insuficiência renal, que é, né, a fisiopatologia e a classificação, né, para que a gente possa chegar lá no final dos biomarcadores e ter uma base antes de chegar lá, né, no ponto principal. Enfim, o que é a insuficiência renal? Né? Ela é uma perda progressiva da função renal, né, que isso vai acabar gerando um acúmulo de resíduos e desequilíbrios eletrolíticos no sangue. Né? Então, a doença renal crônica é quando a gente tem essa perda progressiva da função renal, mas é uma perda irreversível, é uma perda que dura mais de 3 meses, né, com ou sem anormalidades na estrutura renal. E ela é uma doença assim, que conforme ela vai evoluindo, né, ela chega até a cursar na fase terminal, né, com diálise, né, e enfim, transplante renal, quando o rim já não funciona mais. Não vou me ater aqui à questão de aprofundar em sintomatologia de cada, né, das fases iniciais até as avançadas, né, em cada distúrbio hidroeletrolítico, esse tipo de coisa. Então a gente só vai fazer um geral aqui mesmo para falar sobre o assunto principal, que é esses biomarcadores, né? Antes a insuficiência renal, né, ela era dividida não só pela questão da perda, né, da função renal, então da taxa de filtração glomerular, ou melhor, ela era somente dividida de acordo com isso, mas hoje em dia, né, a gente tem a questão da albuminúria que entra junto. Isso por quê? Porque a albumina ela é um bom marcador para a gente sobre o prognóstico da função renal desse paciente. Então, a albuminúria ela também é usada para a gente adequar tratamentos, para ver evolução, né, o prognóstico do paciente. Então, os pacientes que têm maiores albuminúrias, eles costumam ter uma evolução pior, né, dessa doença renal. Bom, no Brasil, a gente tem como as principais causas, né, da insuficiência renal a hipertensão e o diabetes. Né, a hipertensão em primeiro lugar, diabetes em segundo, a gente tem glomerulonefrites crônicas como outras causas, né, prevalentes, entre as mais prevalentes, e, e é isso, né. Aí a gente tem aqui, na fisiopatologia, que basicamente ela consiste em o quê? Uma lesão, né? Está acontecendo alguma coisa ali que está fazendo com que o rim do paciente perca néfrons, né? Perca ali a unidade funcional ali do rim, né? E nisso, com menos néfrons funcionantes, os néfrons que restam, né, para manter a taxa de filtração glomerular, eles têm que se hipertrofiar, eles têm que aumentar, né, sua função. Então, acontece ali uma hipertrofia, né, e um hiperfluxo compensatório por esses néfrons. Só que o excesso de trabalho, de filtração, de mais proteínas que passam, né, isso acaba acarretando na ativação de uma cascata inflamatória, né, que isso vai gerando proteínas inflamatórias que acabam por lesar vias inflamatórias, acabam por lesar glomérulos, né, túbulos, as alças. Então, a gente vai tendo um processo de fibrose, de esclerose, né, dessas estruturas, e o paciente vai entrando em um ciclo em que cada vez mais, né, vai perdendo função renal. Bom, e aí a gente entra na classificação, né, da insuficiência renal, né, mais atual, que ela é feita da seguinte maneira. Então, olha, tanto aí, como vocês podem ver na coluna da esquerda, nessa mais horizontal aí, de acordo com a taxa de filtração glomerular, né? Então, a gente tem aí pacientes com taxa de filtração normal, que é o que a gente quer, acima de 90, certo? E aí, abaixo de 90, a gente vai tendo, né, os estágios, né, de insuficiência renal crônica, tá? Então, de 90 a 60, a gente tem o estágio G2, né, o G3, que então é de 60 a 30, ele é dividido de 60 a 45, de 45 a 30.
A gente tem o G4, que é de o paciente pré-dialítico, né? Então, de 30 a 15, o dialítico, paciente com falência renal, muito importante, que é o que tem a taxa de filtração menor de que 15. E, como eu falei, então, como vocês podem ver aí, vamos pegar aí, por exemplo, os estágios aí G1 e G2, né? De acordo com a albuminúria que esse paciente está tendo, para uma mesma taxa de filtração glomerular, a gente encaixa o paciente com gravidades diferentes, prognóstico diferente, né? Então, a gente tem aí uma albuminúria, né? Quando ela é abaixo de 30, então de 30 a 300, e acima de 300 também, lá nos estágios, né? A1, A2 e A3. Bom, e aí, então, visto tudo isso, então o que a gente quer? Né? A gente quer desenvolver novos biomarcadores que sejam capazes, né, de diagnosticar, então, que sejam mais específicos do rim e que sejam menos influenciáveis por alimentação, por hábitos de vida, por massa muscular, sabe? Para que a gente possa detectar essa alteração na taxa de filtração glomerular, na função renal mais precocemente, né? E aí é onde entram, né, esses novos biomarcadores, né, que estão sendo muito estudados. Então a gente tem a cistatina C, o N-gal, o KIM1 e o IL-18, né, que eles estão sendo desenvolvidos aí justamente com esse intuito, né, de detectar precocemente, de sofrer menos influência com hábitos de vida, então igual eu já falei. E assim, como igual eu falei no início, né, da apresentação, como a doença renal crônica, ela é causada por uma perda irreversível, né? Então ela é progressiva e irreversível. Então a gente tem aí que a melhor maneira, né, é prevenir, né? A melhor maneira de lidar é a prevenção, né? Então essa detecção precoce de alterações na taxa, né? Então ela é a melhor maneira de evitar essa progressão, né? E aí, qual que é o problema, né, desses biomarcadores? Como são muito recentes, ainda estão sendo estudados, né? Então, a gente precisa de uma padronização de testes, então, reduzir os custos, né, para que eles possam ser mais difundidos, inclusive para países subdesenvolvidos, países em desenvolvimento, né? E precisam ser avaliados em larga escala, certo? Então, tudo para que a gente possa ter valores de referência confiáveis e que possam ser usados para todas as populações. Então, a gente está tendo biomarcadores importantes sendo desenvolvidos, mas que ainda carecem, né, de estudos nesse sentido. Bom, então, minha apresentação foi essa, tá? Gostaria de agradecer a todos e tchau, tchau.